40. Boa tarde, oficialmente agora, boa tarde a todas e a todos. Eu quero que sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro seminário de crítica da economia política do futebol mediatizado, que acontece agora durante a etapa remota do 49º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, o Intercom, com a programação ao longo desta manhã e também dessa tarde. Esse seminário é uma realização do Grupo de Pesquisa de Crítica da Economia Política da Comunicação, o CEPICOM, da Universidade Federal de Alagoas, o FAO, em parceria com o Levante, a linha de pesquisa em Economia Política do Futebol, do Avante, da Universidade de Brasília. Ele também integra as atividades remotas do Grupo de Pesquisa em Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, do Intercom. Essa é uma proposta que nasce de uma aproximação que o CEPCONFAL vem construindo nos últimos anos com o grupo Formação Sociocrítica em Educação Física, Esporte e Lazer, o Avante UNB. Os dois grupos dialogam sobre o momento atual do futebol, cuja trajetória profissional passa cada vez mais pela mediação da radiodifusão e das tecnologias digitais, especialmente da transmissão ao vivo. É esse futebol mediatizado que estudamos aqui a partir da crítica da economia política, um referencial que nos ajuda a entender os objetos comunicacionais e culturais do nosso mundo contemporâneo. E agora, rapidamente, para que todas e todos se situem, nessa tarde, assim como o professor Anderson já falou, a gente vai ter 3 apresentações e, ao final delas, eu vou abrir espaço para perguntas do público. Então, quem estiver assistindo, fica à vontade para anotar qualquer questão e, se tiver qualquer pergunta, tanto os professores, se tiverem qualquer pergunta, quiserem colocar no chat, eu também vou ler. A nossa mesa da tarde vai debater o tema unidade produtiva do futebol, jogador e jogadora e a relação clube-mídia. E eu tenho a satisfação de mediá-la ao lado da pesquisadora e dos pesquisadores que têm construído esse debate há anos. Para iniciar, eu vou apresentar o professor Nadson Santana, que é doutor e mestre em Educação Física pela Universidade de Brasília, professor da Universidade do Estado da Bahia e professor formador e coordenador de Educação Física da Rede Municipal de Guanambi, também na Bahia. Pesquisa esporte educacional, educação física escolar e futebol, com enfoque crítico dialético. Professor Nadson, agora a palavra é sua. Pronto. Vocês me escutam direito? Sim. Pronto. Bom, primeiro, boa tarde, né, a todos e todas. Eu queria cumprimentar e dar uma boa tarde especial à Marina, né, que tem aí a função de coordenar os trabalhos desta tarde. Dizer também para a professora Fernanda que é um prazer conhecer, né? Dividir a mesa com o Marcelo, né, também é muito bacana, porque é parceiro, amigo, né, de longa data. E gostaria, para além desses cumprimentos iniciais, né, agradecer ao professor Anderson pelo convite, pela insistência, né, foi difícil a comunicação comigo, é, e também parabenizar, né, o Anderson pela iniciativa. Eu acho que a gente está diante de uma iniciativa que se propõe, né, é, digamos, consolidar um debate intramuros, né, que é, permite, né, que possibilita que a gente amplie nossas perspectivas, nossos entendimentos, né? Então, de fato, a gente está diante de uma oportunidade de diálogo que parece muito interessante e pertinente ao debate da economia política do esporte, mais especificamente do futebol. É, um instante. Bom, para dar conta, né, da encomenda, que no caso aqui foi unidade produtiva do futebol, jogador, jogador e a relação clube e mídia, eu preciso fazer algumas advertências iniciais, né? Fazer alguns alertas iniciais. O primeiro deles vai no sentido de reconhecer, né, é, a tese, né, Economia, Esboço da Crítica da Economia Política do Futebol, né, de minha autoria, sob a orientação do professor Fernando Mascarenhas, como a referência básica e elementar para apresentar, né, ao grupo
as questões, né, que me ocorrem a partir do tema que foi demandado. Em função disso, eu começo com uma provocação, né? E essa provocação, ela está relacionada a uma perspectiva, né, de que a gente precisa compreender o que se produz, né, quando uma partida de futebol ela está acontecendo, né? Seria um jogo, um espetáculo, uma imagem, uma audiência ou um valor, né? Essa pergunta, ela nos convida a enxergar, a pensar que uma cena tão conhecida, né, que faz parte do cotidiano das pessoas, quando olhada de perto, né, indagada, problematizada, ela se revela e se desdobra como uma questão menos evidente, né, como uma questão, digamos assim, menos esclarecida, né? E aí, via de regra, né, quando uma partida acontece, né, a sociedade, de modo geral, né, as pessoas comuns, tendem a dizer, né, que nós estamos diante de um jogo. Mas no futebol contemporâneo, o que de fato tem sido produzido quando um jogo acontece? Poderíamos flagrantemente, né, sinalizar que estamos diante de uma performance esportiva, né? Mas é preciso que a gente amplie um pouco esse olhar, né? Ao mesmo tempo em que a gente reconhece, né, a performance esportiva, a gente precisa também ter clareza de que ali se produzem, considerando o futebol mediatizado, né, imagens, narrativas, estatísticas, conteúdos, audiências, ídolos, rivalidades e diferentes possibilidades de valorização econômica. Então, a partida que ocorre dentro de campo, né, ela não começa nem termina no campo, né? E é um pouco a partir dessa perspectiva, da necessidade de ampliar o olhar, né, que eu proponho fazer uma discussão sobre a unidade produtiva do futebol. Bom, e o primeiro cuidado que acho importante a gente fazer é buscar delimitar de qual futebol a gente está tratando, de qual futebol a gente está pensando. Não se trata, pelo menos na interpretação que trago, apenas de um jogo praticado, nem de um fenômeno sociocultural, né, produzido como um negócio. A gente está diante de um fenômeno que se articula enquanto uma atividade esportiva, enquanto relações de trabalho, enquanto produção cultural, espetáculo audiovisual e experiência coletiva. Essas dimensões elas não se sucedem mecanicamente e nem existem de modo separado, né? Elas vão se condicionando, entram em tensão e se realizam de maneira simultânea. Por isso, né, na interpretação que trago aqui, compreender o futebol contemporâneo exige ultrapassar uma aparência imediata da partida, né? E isso significa dizer que a gente precisa olhar para além da bola. E aí, para esse movimento, né, eu tomo e utilizo a expressão unidade produtiva como uma chave de leitura, uma chave interpretativa, que não designa simplesmente um espaço físico, né, ou uma instituição específica, né? A unidade produtiva do futebol, na perspectiva em que trabalho, não se confunde com o clube, com a equipe ou mesmo com o estádio. Ela se constitui nas relações entre diferentes agentes que tornam possível o jogo e sua transformação em espetáculo. Nesse arranjo, jogador e jogadora vão realizar o trabalho esportivo, o clube tende a organizar, controlar e comercializar essa atividade, a mídia participa da conversão do acontecimento esportivo em imagem, narrativa, audiência e valor. Portanto, pensar a unidade produtiva significa pensar que nós não estamos diante, né, de de uma ou outra unidade de produção, né? A ideia aqui
não é perguntar qual dos agentes produz o futebol isoladamente, mas como é que essa produção ela se realiza por meio das relações que se estabelecem entre esses diferentes agentes. E aqui é super importante adotar um tom, né? Distante da nostalgia e também contrário a uma perspectiva reducionista, né? A gente precisa, como uma advertência, né? Entender que não se trata de contar a história do futebol puro, ingênuo, né? Que posteriormente vai ser corrompido pelo mercado, pelo capital, também não se trata, né, de reduzir o futebol a um negócio ou de tratar os afetos, os pertencimentos, né, o engajamento como simples ilusões. Isso porque eu estou entendendo e defendendo, né, que a industrialização, que é o processo de mercantilização e mercadorização do futebol, não elimina a memória, a identidade clubística ou a economia moral, né, que sustenta a relação dos torcedores com os clubes, com o jogo. Então, esse processo de industrialização, na verdade, passa a operar sobre essas dimensões, né, apropriando-se delas e muitas vezes transformando em recursos de valorização de capital. Também é necessário reconhecer tanto o jogador quanto o clube e a mídia como instâncias, né, interdependentes que não possuem o mesmo poder. Por isso, a gente precisa pensar a unidade produtiva como uma unidade relacional, contraditória e desigual. Em função desses alertas iniciais, dessas advertências, né, a questão que orienta essa exposição não é simplesmente se o futebol se tornou um negócio, né? Isso parece evidente, isso está colocado, existem dados e informações que evidenciam esses processos. A questão é como determinados processos, como determinadas transformações econômicas, culturais e tecnológicas, né, reorganizam aquilo que se produz, quem participa dessa produção e como o valor é apropriado e de que maneira o futebol passa a circular socialmente. Desenvolver esse argumento, né, parece que precisa de pelo menos quatro eixos, né, quatro movimentos. O primeiro deles seria pensar o contexto sócio-histórico, o segundo, a industrialização do fenômeno, o terceiro, a unidade produtiva relacional e, por fim, a espetacularização do futebol, que é o resultado desses processos de industrialização. No primeiro movimento, né, a gente vai, então, pensar um pouco do contexto. Bom, o futebol, né, mediatizado, ele, na interpretação que trago, não se constitui, não se formata como uma deformação acidental, né, de um futebol anteriormente puro, né? Mas é uma manifestação esportiva talhada, construída, né, erguida no interior dos processos contemporâneos de industrialização da cultura, né? E a passagem para um modelo flexível de acumulação capitalista tem, né, impactado a cultura, acelerando os ciclos de produção e consumo, estimulando a criação permanente de novas mercadorias. Então, é nesse contexto que o futebol ele passa a ser reorganizado conforme essa racionalidade. E aí a gente poderia, né, usar como exemplos muito breves, calendários, competições, transferências, transmissões, conteúdos, né, que circulam cada vez mais rapidamente, acelerando aí processos de realização de capital. Bom, dentro dessa abordagem, a gente precisa ter clareza de que a forma contemporânea do futebol, ela expressa condições econômicas, culturais
e tecnológicas do nosso tempo. Então, o futebol ele não está fora do tempo, de modo que, nessa sociedade, nesse contexto tardo-burguês, a expressão do futebol espetáculo industrializado dialoga, né, com as condições do contexto. Para além da mudança econômica, há também uma mudança cultural, e o Harvard insiste nessa questão, né? Sobretudo quando assinala que na sociedade tardo-burguesa consolida-se uma cultura do consumo. A lógica do capital ela é incorporada à produção, à divulgação e ao consumo dos bens culturais. E o futebol não está imune, isento, né, a esses processos. Clubes, campeonatos, jogadores, né, imagens, narrativas, elas passam a ser produzidos e renovados continuamente. Há uma busca permanente aí pelo próximo jogo, pela próxima contratação, pela nova camisa, pela nova estrela e pela nova controvérsia. Mesmo sendo historicamente sustentado por memórias e tradições, né, o futebol passa a conviver, nesse contexto, com a urgência de novidade. Bom, para além disso, ainda discutindo a questão do contexto, é super importante trazer para o debate que o desenvolvimento das tecnologias, especialmente os da comunicação, né, vai permitir uma extraordinária mobilidade espaço-temporal. O jogo ele permanece materialmente situado, né, ele ocorre em um determinado estádio, entre determinados jogadores e durante um tempo definido. Entretanto, a imagem, né, passa a circular globalmente, em tempo real e por diferentes suportes. Essas transformações reduzem o intervalo entre o acontecimento, a circulação e o consumo. Um lance é realizado, transmitido, recortado, comentado e transformado em conteúdo quase que simultaneamente. A compressão espaço-temporal, que é uma defesa, né, do Harvard, oferece, assim, uma condição fundamental para a expansão industrial do futebol. E aí a gente precisa, então, sinalizar, né, que a aceleração econômica, a mudança cultural e a expansão tecnológica acabam por criar as condições para a industrialização da modalidade. Bom, no segundo movimento, né, a gente vai, então, pensar o processo de industrialização num terceiro movimento, né, do futebol. Bom, a industrialização, na tese, né, em que desenvolvo, é uma ideia-força, né, que eu vou tomar, que eu vou me inspirar um pouco no trabalho que faz a Virginia Fontes, né, quando, na participação de uma banca da educação, sinaliza que os processos de mercantilização e mercadorização da educação se enquadram, né, no processo de industrialização dos bens socioculturais. Então, para mim, na tese, né, a industrialização ela articula as transformações até aqui apresentadas, né? E eu não utilizo esse termo para indicar o crescimento econômico dos clubes ou o emprego de máquinas e tecnologias na produção do futebol. O que eu faço é tentar, com esse termo, com essa ideia, dar conta de uma organização mais profunda, mais densa, né, da atividade futebolística. Então, eu estou reconhecendo que o processo de industrialização ele impacta a preparação corporal, a organização do trabalho, a formação dos atletas, a gestão dos clubes, os calendários, as competições e a produção das imagens. Por isso, né, a industrialização ela não ocorre apenas fora do campo, ela alcança a própria atividade, né, o próprio jogo, né? Em função disso, a gente pode reconhecer, né, duas dimensões interdependentes. A primeira seria a industrialização da produção esportiva propriamente dita. O treinamento, ele torna-se científico, o corpo monitorado, as funções são sempre especializadas e o desempenho submetido a mensurações permanentes.
A segunda, né, é a industrialização da produção cultural. O jogo ele é captado, enquadrado, narrado, editado e distribuído como espetáculo. Essas dimensões elas não se dão de forma separada, né? A produção esportiva ela fornece a matéria-prima para a produção audiovisual e a produção audiovisual amplia a valorização econômica da atividade esportiva. Portanto, industrializa-se tanto a fabricação do jogo quanto a fabricação da imagem do jogo. Um outro movimento, né, retomando aí a ideia da unidade produtiva. Eu considero que o clube, né, corresponde à célula básica da produção capitalista do futebol. Por quê? Porque, na minha interpretação, é ele que reúne e que organiza a força de trabalho, oferece as condições para a preparação esportiva, participa das competições e administra os contratos, direitos, marcas e produtos. Os clubes assumem, né, progressivamente a forma de empresas de esporte e mídia. E sua atividade não se limita à formação de uma equipe, né? Eles administram portfólios longos, né, de produtos, propriedades comerciais, canais de comunicação e relações com audiências globais. Entretanto, não fazem isoladamente. A própria mercadoria elementar, né, do futebol, a partida ou o dia de jogo, o jogo, né, possui uma característica muito particular. Ela somente pode ser produzida por meio da relação entre adversários. Os clubes competem pelo resultado, pela receita e pela visibilidade. Mas para isso eles precisam cooperar para produzir o jogo e preservar a competição. Essa particularidade desafia a ideia de unidades produtivas independentes, né? O clube depende de outros clubes, das entidades de administração, das empresas de comunicação e de diversas indústrias de bens e serviços. A produção do futebol mediatizado, do futebol espetáculo, constitui, portanto, uma produção relacional. No centro dessa produção encontra-se o jogador, a jogadora, né? São eles que, por meio do trabalho corporal, vão produzir a performance e a interação entre essas performances fabricam a partida, que é uma matéria inicial para o espetáculo. Ao mesmo tempo que o atleta experimenta processos de industrialização, né? Seu contrato, sua capacidade esportiva, sua imagem e sua expectativa de desempenho são avaliados, precificados e negociados. Então, o contexto da produção, do trabalho, né, do jogador e da jogadora se inscrevem no contexto da industrialização do esporte, no caso específico aqui do futebol, né? A referência ao jogador e à jogadora, né, precisa ser mais do que uma marcação, uma demarcação linguística, né? E aí a unidade produtiva do futebol precisa ser tratada, sinalizada, né, como uma unidade atravessada por desigualdades de gênero, tal qual a sociedade de modo geral. E o trabalho esportivo das jogadoras não recebe, né, as mesmas condições de produção, circulação e valorização. A menor cobertura midiática reduz a visibilidade, a capacidade de atração de patrocinadores e a valorização comercial. Depois disso, a baixa rentabilidade, produzida por uma estrutura desigual, é apresentada como justificativa para a manutenção de menor investimento. A mídia, portanto, não apenas reflete diferenças já existentes, ela participa da produção social e econômica dessas diferenças. E aí uma provocação pertinente. As jogadoras valem menos ou seu trabalho é inserido em condições que sistematicamente produzem menor valor? Bom, a relação jogador, clube e mídia forma, na interpretação que faço, um núcleo, né,
que podemos chamar de Complexo Cultural de Futebol e Mídia, inspirado no Portet, que é um pesquisador espanhol. O atleta ele produz performance, como já temos sinalizado, o clube organiza as condições dessa produção, a mídia transforma o acontecimento em imagem, narrativa e audiência, e essa audiência permite realizar economicamente parte do valor por meio da publicidade, das assinaturas, né, dos patrocínios e de outros negócios. Isso não significa, né, que cada participante exerça somente uma função, né? Os clubes têm se tornado produtores de mídia, né? O melhor exemplo é o Porto. Atletas constroem canais próprios e marcas pessoais. Torcedores produzem e fazem circular conteúdos, né? Então, o complexo não é uma simples soma de agentes, é uma rede de interdependências, de disputas e de relações desiguais de poder. Além disso, eu queria acrescentar, né, que a expansão desse complexo, né, futebol e mídia, desse ecossistema, pode ser observado a partir, né, da multiplicação das telas. E aí, trazendo do Lotz uma interpretação que acho pertinente, né, a primeira tela, que é formada aí pela televisão aberta e por assinatura, ela consolida uma audiência massiva e centrada nos direitos de transmissão, né? A segunda tela, que envolve aí os computadores pessoais, integra o futebol à internet, ampliando o acesso a portais, arquivos, né, estatísticas, transmissões e comunidades digitais. A terceira tela, disponibilizada aí por smartphones, que é a novidade, né? Tá? Em tablets, acrescenta mobilidade, portabilidade, personalização e conexão permanente. Não há uma substituição mecânica de uma tela por outra. Elas coexistem e convergem. O conteúdo televisivo circula no celular. As interações digitais retornam à televisão. E os clubes e atletas produzem materiais específicos para cada suporte. As telas, portanto, precisam ser tomadas como a infraestrutura de circulação do futebol industrializado e uma das mediações que convertem o jogo em uma mercadoria global. Na terceira tela, a produção, né, deixa de se concentrar no horário da partida. Antes do jogo, produzem-se expectativas, escalações, campanhas, conteúdos promocionais durante a partida. Imagens, dados, comentários, reações, e depois são produzidos os cortes, as análises, né, os memes e as controvérsias. Em função disso, nós temos uma ampliação da jornada produtiva do futebol. O espetáculo passa a alimentar continuadamente plataformas diversas. O atleta também permanece economicamente produtivo, né, para além do seu trabalho em campo, já que sua imagem, suas declarações, inclusive sua vida cotidiana, né, alimentam aí os circuitos de visibilidade, publicidade e engajamento. Passando ao último momento, né, a espetacularização do futebol como resultado desse processo, a gente precisa começar a entender que o futebol espetáculo não é, ou o futebol mediatizado, não é simplesmente um jogo, né, muito divulgado ou excessivamente comercializado, né? O que se tem é uma imagem relativamente autonomizada da atividade futebolística, trabalhada e explorada pela linguagem audiovisual. O acontecimento esportivo é selecionado, enquadrado, narrado, repetido e dramatizado. A imagem adquire capacidade própria de circulação e desvalorização. Ela se desmaterializa. O espetáculo, então, esportivo, não é uma camada superficial acrescentada posteriormente ao jogo.
ele constitui uma forma específica, própria, particular, de produção cultural do futebol industrializado no contexto tardio do capitalismo. A relação entre estádio e estúdio ajuda a gente a compreender essa transformação. O Alvito escreve uma crônica, né, muito interessante, e nessa crônica ele nos convida a pensar que o estádio ele não deixa de ser o espaço de jogo, do barulho, da presença e do pertencimento, né? Mas ele passa a ser reorganizado, reestruturado como ambiente de produção audiovisual. Não à toa, horários, iluminações, placas de publicidade, protocolos, entrada das equipes e intervalos são ajustados às necessidades da transmissão. Mais recente, a gente viu a parada para hidratação. Portanto, não se trata de uma substituição completa do estádio pelo estúdio, mas o que se tem nesse novo contexto é a incorporação do estádio à lógica do estúdio. O lugar onde se joga passa a ser também o lugar onde se fabrica a imagem do jogo. Bom, o espectador das telas, né, nesse contexto, ele não vê simplesmente aquilo que aconteceu no estádio. Vê, né, presencia, testemunha uma realidade audiovisual arquitetada. Os ângulos orientam o olhar, o replay seleciona o que merece ser visto, revisto, reexaminado. A câmera lenta oferece uma percepção impossível ao olho humano imediato. Os gráficos e as estatísticas conferem novas interpretações, novas leituras aos acontecimentos. O VAR, nesse contexto, torna essa relação ainda mais profunda. Por quê? A imagem não apenas representa o acontecido. Ela passa a compor, a participar da produção da decisão oficial sobre ela. É a imagem que valida o próprio jogo. Produz-se, assim, uma experiência hiperrealista, né? E a versão audiovisual pode parecer mais completa e verdadeira do que aquela, né, que a gente experimenta ao estar, né, presencialmente no estádio. A espetacularização também vai converter o futebol, né, em uma plataforma privilegiada de comunicação. Ela não aparece apenas nos intervalos, nas camisas, nas placas, né, mas também nos aplicativos, nos conteúdos produzidos pelos próprios atletas. E a emoção esportiva, né, associada às mercadorias, e as marcas procuram, né, apropriar das vitórias, da superação do pertencimento, da rivalidade e da identificação para produzir engajamento, né? Nesse contexto, o futebol ele se transforma num recurso de publicidade importante ao desenvolvimento produtivo, né, do capital. Avançando, né, a industrialização e a espetacularização não eliminam os sentidos sociais do futebol, né? O futebol continua sendo prática, memória, pertencimento, identidade e experiência comunitária, ora mais, ora menos, né? Esses vínculos, eles não foram originalmente produzidos pelo mercado, é bom que se diga, né? A vinculação história, a memória, né? Ela é anterior a esse processo, que ocorre aí a partir da década de 70, tá? Mas a indústria procura transformar esses vínculos, esses símbolos e o afeto em ferramentas de valorização de capital, nesse novo contexto. Dessa forma, o futebol contemporâneo, ele constitui, né, um campo de tensões entre uma economia moral, né, consuetudinária, tradicional, fundamentada no pertencimento e no valor de uso, e uma economia política capitalista, orientada pela mercantilização e pelo valor de troca.
Retomo, para concluir agora, né, o problema da mesa, né? É posto para a gente aí. A unidade produtiva do futebol não é uma coisa, um lugar ou uma organização isolada. A gente precisa tomá-la como uma relação social desigual e contraditória. O jogador, né, nesse ecossistema, produz performance por meio do seu trabalho corporal. O clube reúne e organiza as condições dessa produção. A mídia converte o acontecimento esportivo, né, em imagem, narrativa, audiência e plataforma. As três telas, né, ampliam a circulação dessa produção, comprimem o espaço e o tempo e prolongam o espetáculo para além da duração da partida. É dessa articulação toda que emerge o fenômeno, não é, sociocultural em questão, futebol espetáculo, futebol mediatizado, que é uma forma cultural própria da sociedade tardo-burguesa, capaz de transformar o jogo, os atletas, as imagens e até os vínculos dos torcedores em fontes de valor. Mas esse processo ele não é absoluto e nem pacífico, né? O futebol permanece atravessado por contradições. Ao mesmo tempo em que ele submete à racionalidade industrial e mercantil, ele continua dependendo de sujeitos, práticas, memórias e pertencimentos que não podem ser integralmente reduzidos à condição de mercadoria, né? Por fim, uma problematização, né? Se o futebol dependesse de vínculos que o mercado não criou, se o futebol depende, na verdade, de vínculos que o mercado não criou, até que ponto sua industrialização pode avançar sem corroer as próprias bases culturais e humanas que sustentam seu valor? Na sequência, eu apresento as referências, né, que embasam esta abordagem e agradecido, né, espero ter contribuído com a discussão. Muito obrigada, professor Nadson. Com certeza foi uma palestra muito enriquecedora, justamente para falar sobre industrialização do futebol, né? Eu passo agora a palavra à professora Fernanda Haag. Ela é doutora em História pela Universidade de São Paulo, com pesquisa sobre futebol brasileiro, enfatizando as relações de gênero e trabalho. Atualmente realiza o pós-doutorado em História na Universidade Federal de Santa Maria, com o projeto Mulheres em Cargo de Liderança no Futebol Brasileiro, Trajetórias, Experiências e Gestão Esportiva de 1971 a 2026. Professora Fernanda, a palavra é sua. Obrigada, Marina. Só confirmando para mim se vocês estão me ouvindo e se está compartilhando Sim. direitinho. Sim, está aparecendo. Obrigada. Bom, primeiramente, né, quero agradecer o Anderson pelo convite, né, fiquei super feliz, mais uma parceria que a gente realiza, né, parabenizar também pela organização do seminário dentro do Intercom, muito legal. Agradecer também a Marina pela mediação, né, que é sempre gostoso de fazer, mas é desafiador também, então, né, agradecer todo o apoio. E estou muito feliz, né, de estar aqui, conhecer o Nadson e o Marcelo, é sempre bom a gente aprender e trocar com os demais colegas, né. Então, deixa eu colocar meu tempo, porque senão eu também me passo, né? Mas, Marina, qualquer coisa me avisa no chat, daí que eu corto também. Bom, gente, o meu tema, né, é o futebol como trabalho para as mulheres, então, né, o Anderson pediu para falar um pouco da minha pesquisa, então eu dividi minha fala em duas partes, basicamente, né? Eu faço uma apresentação geral, rápida, né, da tese mesmo, e aí depois eu faço um recorte da tese que cabia mais com o tema da nossa mesa, para a gente pensar, e obviamente vai, né, já, do que o Nadson apresentou, vai dialogar bastante, e imagino que com o Marcelo também. Então, deixa eu... Opa! Agora foi. Deixa eu falar. Bom, quando eu montei a tese, né, ela tinha alguns objetivos claros, assim, básicos, né, que era compreender de que forma as jogadoras, né, experienciavam no presente, porque algumas delas ainda estavam jogando, o futebol como trabalho. A partir dessas narrativas orais delas, né, gerar um entendimento histórico das interpretações delas sobre as suas condições de trabalho e também de desemprego. E
entender quais os sentidos que elas atribuíam para o futebol como trabalho. E daí eu deixei em negrito, porque é o que eu vou aprofundar hoje na minha fala aqui. Tá? Então, como que, né, qual que era o sentido que elas atribuíam aquela atividade que elas estavam fazendo? Era trabalho? Não era? Se sim, quais adjetivos que ela utilizava? Enfim, como é que elas caracterizavam essa atividade? E o que era ser uma jogadora profissional ou não? Né? E aí, partindo de uma base teórica, né, que vai articular gênero, classe e esporte. Né? Então, partindo aqui, né, das autoras do feminismo marxista, principalmente, que era isso, né? Pensar de que forma as relações de produção dentro do capitalismo vão se articular com outras formas de opressão, como raça e gênero. Não é especificamente gênero na pesquisa, mas em algum momento raça, porque a gente está falando de Brasil, né? Então não tem como fugir muito disso também. E aí, compreender o capitalismo como uma unidade contraditória, né, que não funciona só como extração de mais-valia, né, que é a crítica que a Cinzaruza vai fazer a Ellen Wood, de que por extração de mais-valia funciona, sem nenhuma outra articulação, funciona no campo do lógico, né, da estrutura lógica. Se você for pegar dentro da estrutura histórica, você precisa considerar outros elementos, né, porque essa exploração vai se articular com opressão, com alienação, e daí entra as categorias de gênero e classe, de gênero e raça, e outras que a gente pode considerar também. Então, entender, né, o capitalismo como essa unidade contraditória que não funciona só como meramente extração de mais-valia, e nem ver as relações de poder de uma forma mecanicista, né, considerar que elas são fruto de uma estrutura, obviamente, mas que tem agência desses sujeitos históricos, né? Então as coisas não são tão mecanicistas assim. Então, na verdade, esse feminismo marxista vai buscar, né, questionar e não fazer, né, um determinismo econômico, né? Inclusive defendendo o próprio marxismo dessas acusações de determinismo econômico. Falou, olha, não é assim que a banda toca, né? A gente consegue fazer outro tipo de abordagem. E aí, obviamente, também pensando a questão de gênero e esporte, né? E entendendo o esporte como um espaço generificado, ou seja, né, como um espaço que pode produzir o gênero, né? Uma atividade, uma prática que produz gênero, né? Um espaço privilegiado para isso, né? Pode ser de conformação, né, das normas e das relações de gênero, mas pode ser também um espaço de modificação dessas relações de gênero, né? E aí é depender, porque também funciona nesse espaço como um campo de disputa, porque justamente a gente está falando de relações de poder, porque a gente está falando de gênero também. Então, tem essa ambivalência, né? Pode ser um polo de conformação ou pode ser um polo de resistência às normas, ao padrão de gênero. Então, partindo disso que eu fui pensando as coisas, né? Aí, na metodologia, eu trabalhei com história oral, por isso que eu falo das narrativas orais das minhas jogadoras, né? Eu fiz história oral como metodologia, né? E especificamente a história oral temática, né? Então, eu fiz entrevistas diretivas, né? Eu tinha um roteiro, né? Não eram essas histórias orais de vida, que eu acho interessantíssimo, mas pro meu recorte funcionava a temática melhor. E aí, quem que eu entrevistei, né? Qual que era a minha comunidade de destino? Eram as futebolistas brasileiras que tiveram o futebol como trabalho em algum momento da sua carreira. Né? E aí, fechando mais ainda, que a gente chama a comunidade mais ampla, a colônia fecha um pouco mais, que eram atletas que atuaram no futebol brasileiro aí de 83 a 2023, que era o recorte da tese, 83 sendo o ano de regulamentação, né, do futebol de mulheres aqui no Brasil, em 2023, que foi o ano que eu terminei a tese, e como eu falei, algumas delas ainda jogavam. E que essas jogadoras tiveram sucesso na carreira, né, no sentido de que elas fizeram uma circulação futebolística, utilizando o conceito da Carmen Real aqui, e também todas passaram pela seleção brasileira em algum momento, né, das suas carreiras. Tá? E aí aqui eu tenho as minhas 8 entrevistadas, né, e aí elas jogaram ao longo desse recorte, né, tem jogadoras que jogaram mais nos anos 80, mais nos anos 90, nos anos 2000, até 2023, que algumas ainda estavam atuando, né, então a Duda, a Leda, a Maravilha, né, que é a goleira Maravilha, a Jatobá, quando eu entrevistei a Jatobá, ela estava como técnica da seleção sub-17, na época. Aí a Marina, a Carla, que é preparadora física do Flamengo hoje. Hoje não, já faz uns anos. A Daiane, que morava na Itália, foi viver na Itália. E a Thaisa, que se aposentou faz 2 semanas no Flamengo, mas na época ela já jogava no Flamengo. E aí, então, enfim, né? Essa parte só para a gente contextualizar um pouco do trabalho da tese, do meu corpus de pesquisa, como é que eu cheguei até aqui, né? E aí,
como eu falei para vocês, um dos recortes, né, que eu fiz para a gente pensar nessa mesa é a questão dos sentidos do futebol como trabalho, né? Então, quais significados que essas jogadoras atribuíam, né, ao futebol como trabalho? Se elas consideravam trabalho ou não, enfim. E aí, na verdade, quando eu estava no meio da pesquisa, antes mesmo das entrevistas, mas isso ficou muito forte também depois das durante e depois das entrevistas, que foi... Espera só um pouquinho mais, minha bateria. O lugar do futebol de mulheres no meio do futebol atual, né? Como que a gente categoriza esse futebol de mulheres? Ele é um futebol profissional? Ele é semi-amador? Ele é semi-profissional? Ele é diletante, que era um termo que se utilizava na Itália, quando a Duda foi jogar na Itália, e ela usa esse termo em algum momento das entrevistas. Então, assim, e aí eu fui percebendo que essa era uma questão que aparecia nos vários espaços e nos vários agentes do campo esportivo. Né? Porque, por exemplo, eu trouxe 3 exemplos aqui para a gente, né? Da mídia, da federação, então instituições, e de um clube. Né? Esse do GE eu peguei ontem, né? Só atualizei só para ver se ainda estava assim e ainda está. Né? Então você entra lá no site do Globo Esporte, você vai lá pegar tabelas do Brasileirão. Então tem Brasileirão Série A, Copa do Brasil, Brasileirão Feminino e o Sub-17. Então, assim, é uma categoria separada, né? Ele não é nem o de base e não é nem o oficial, que é o Brasileirão. Né? Aí você vai no site da Federação Paranaense. Tem profissionais, base, amadores e feminino, que é outra coisa. No site do Flamengo, também, né? Tem lá elenco profissional, futebol de base e futebol feminino. Então, assim, qual que é o lugar desse futebol de mulheres? O que ele é? Né? Qual que é o lugar que ele ocupa e o que ele é? Qual que é a característica dele? Então é isso, né? Ele é amador, ele é semi-profissional. O que está acontecendo com ele? E aí eu lembro, de novo, né, como isso é um debate dentro dos próprios agentes do campo. Teve uma fala da Aline Pellegrino, que eu vi em 2019, num evento na FGV, quando ela estava na Federação Paulista ainda. Ela não tinha ido para a CBF. Mas ela já tinha uma caminhada como dirigente, além, obviamente, de toda a caminhada como jogador. E ela falou nessa apresentação dela: o futebol feminino, ele não é amador, ele não é profissional e ele não é semi-profissional. Ele é uma não definição. E aquilo ficou muito na minha cabeça por muito tempo. Assim. Porque daí isso era uma coisa que eu precisava resolver na minha pesquisa, né? E aí, o que você faz quando você está pesquisando esse tipo de coisa? E aí, na verdade, eu cheguei, né, à melhor ideia, à melhor conclusão, de que, na verdade, esse espaço do futebol de mulheres, ele dá conta justamente dessa polifonia de sentidos e de significados. Essa é a característica dele. Né? Isso, na verdade, em vez de fazer uma coisa taxativa, né, é melhor justamente pegar essa diversidade de sentidos que é atribuída à prática. Porque essa é uma das suas características, historicamente construídas, obviamente, mas que dá conta desse caráter desse futebol. E para pensar isso, teoricamente, né, porque para ir além das categorias nativas, né, para usar um pouquinho do termo da antropologia aqui, quem me ajuda muito é o Damo, né? Porque quando o Damo fala, né, de futebols, né, beleza, mas qual o futebol que você está falando, né? Porque, por exemplo, o Natson estava falando do futebol espetáculo dos homens. Mas esse circuito é diferente do circuito do meu futebol de mulheres. Que é diferente do que o Damo fala do futebol bricolado, do futebol comunitário, do futebol escolar. Então, é sempre importante a gente, que eu estava na apresentação do Natson, eu achei muito interessante, de qual futebol que a gente está falando. Né? E aqui, né, e daí o Damo propõe na tese, né, na tese ele ainda usava matizes, né, daí no artigo dele, do Folia de 2018, ele muda para circuito, né, porque ele fala que dá uma ideia de processo melhor e tal, ele acrescenta o circuito do futebol de mulheres. E aí eu acho que é uma boa, né, então juntando essa ideia do circuito de futebol de mulheres com essas características que eu vinha garimpando, né, dentro dentro dos agentes do campo esportivo, é justamente uma das características desse futebol de mulheres é a sua polifonia de sentidos e significados, né? E aí, ou seja, isso abre um caminho para pensar a partir das próprias características da modalidade.
né? E daqui da modalidade, obviamente, estou falando desse circuito de futebol de mulheres, tá? Enfim, e daí eu trouxe aqui alguns trechos das minhas entrevistas para ver como essas agentes do campo, essas jogadoras, viam esse sentido de trabalho e viam como é que elas buscavam enquadrar esse futebol de mulheres, né, na prática delas, no dia a dia delas, tá? Então, aqui eu tenho uma fala da Duda Luizelli, né, que ela é muito taxativa. A Duda vai dizer, não era trabalho. Né? E aí vale a pena contextualizar. A Duda, ela faz um dos primeiros jogos dela no Internacional, em 1983, na Taça Brasil, logo depois da regulamentação. Né? Então, a Duda é da que a gente chama geração pioneira, né? Pós-regulamentação e etc. Então, é um contexto muito específico. Né? E é interessante na fala, porque quando eu entrevistei a Duda, ela tinha acabado de sair da CBF, mas ela estava gerindo as escolinhas dela, que eu tenho várias escolinhas e tal. Então, a Duda, para ela era muito claro que o futebol virou trabalho quando ela virou gestora. Quando ela era jogadora, não era trabalho. E dela fala pra gente, né? Era um outro momento do futebol feminino. Não existia profissionalismo com o futebol feminino. Então, a gente tinha a nossa vida normal e treinava só à noite e jogava aos finais de semana. O futebol naquela época, ele era amador. Então, eu estudava, enfim, fazia outras coisas. Eu não vivia o meu corpo 100% para jogar o futebol. Até porque a gente não recebia para aquilo. Ou recebia muito pouco. Era outro momento. A gente está aí falando de 30 anos atrás. Então, a Duda fala, olha, não era trabalho por quê? Eu não vivia disso, o meu corpo não dependia disso, a rotina era... a gente treinava só de noite, né? Treinava no tempo livre, né? E jogava no final de semana. Então, ela vai dizer, olha, não é. Mas aí, da mesma geração, a gente tem a Leda Abreu, né, que foi uma das pioneiras também das primeiras seleções brasileiras, né? A Leda joga 95, né? Porque 91 ela é convocada, não vai, 95 ela vai. Mas, né, pegou toda aquela época dos anos 80, né? Ela sempre fala que ela jogava contra o radar, né? E, enfim. E a Leda, ela traz uma fluidez na definição dela, e é muito interessante isso, assim. Ela vai falar, a gente, na nossa época, como a gente não era profissional de fato, a gente jogava por prazer, jogava por amor. E aí, onde tinha bola, a gente estava lá. Isso ela fala em algum momento da entrevista. Depois, por isso que tem aquele, né, aquelas 3 pontinhos, ela vai falar outra coisa. Eu vivi só do futebol, já que meio no final da carreira. Aí eu conseguia viver só do futebol. O Vasco me pagava e a Sabesp me pagava. E eu jogava futebol de campo no sábado, aqui pelo Vasco, e domingo eu viajava para São Paulo para jogar pela Sabesp, futsal. E eu recebia pelos dois. Então, primeiro, jogando pelo Vasco, que eu comecei a receber de fato ali algum salário, alguma coisa que fosse. E pensava, pô, eu estou dando meu esforço, meu trabalho, e eu estou sendo remunerado. Gente, olha lá, eu estou ganhando dinheiro para jogar futebol. Que legal, né? Mas isso é muito gratificante, né? Porque é uma questão de você estar sendo remunerada por um serviço, um trabalho, uma remuneração. E aqui eu não acho que é uma fala contraditória da Leda. Eu acho que ela está analisando 2 momentos diferentes da carreira dela, só que dá essa fluidez de sentido. Tem momentos que pode ser trabalho, tem momentos que não. Né? E ela vai associar essa questão do trabalho com a remuneração, com o salário, ou seja, quando você tem valor de troca. Né? Você estabelece uma relação de troca ali, né? Com o teu empregador, no caso, está prestando um serviço e etc. E vamos pensar na loucura que era essa mulher jogar no sábado no Rio de Janeiro, ia domingo para São Paulo para jogar futsal e voltava para o Rio de Janeiro para a rotina dela. Né? Acho que vale ainda levantar essa bola. E aí aqui tem um trecho da Marina Ajo. A Marina foi das atletas que foi com a Marta para a Suécia. Quando a Marta vai para a Suécia, jovenzinha, né? Quem foi com ela foi a Marina. E aí, a Marina tem uma fala muito interessante, que depois dá o título da minha tese, né? Eu fui profissional de futebol, o futebol não foi comigo. Né? Que é essa ambivalência da coisa. Não é uma relação recíproca, digamos assim, né? Eu costumo dizer que o futebol não foi profissional comigo, mas eu fui com ele o tempo inteiro. Porque eu vivia o futebol no seu mais alto rendimento. Eu me cuidava muito, eu tinha muito cuidado para as coisas acontecerem. Eu falo que existe 2 divisões da minha carreira. Eu joguei 20 anos. 10 deles eu fui amadora, mas eu me considero uma profissional. E 10 deles eu fui profissional. Eu vivia de futebol, eu vivia só de futebol. Então, essa divisão da temporalidade da carreira da Marina, ela fala assim, olha,
as condições que eu tinha nesses 10 primeiros anos, elas eram amadoras. Mas eu fui profissional durante os 20 anos que eu joguei bola. Porque a minha vida dependia de, né? O meu cotidiano girava ao redor daquilo, né? Eu treinava, eu me cuidava, eu agia como profissional. Se o clube não agia como profissional, aí era coisa do clube. Eu era uma profissional. Né? Então tem essa relação. Ela vai falar, isso muda quando eu vou para a Suécia, que daí são os 10 anos finais da carreira dela, que dela conta, que dela tem estrutura, ela tem um salário certo, né? Ela tem um contrato, né? Enfim, isso vai mudar. Mas é interessante pensar essa não reciprocidade, né? Eu era o futebol, puta, aí são outros 500. Outras duas características que as jogadoras vão dar sentido ao futebol como trabalho, né? A questão da dedicação, o empenho é uma coisa muito recorrente de todas as narrativas. Né? Isso é uma coisa dos jogadores em geral, não é só delas, né? A gente percebe isso o tempo todo, assim. E a questão do sacrifício. O que elas precisaram sacrificar para se tornarem trabalhadoras da bola? Né? Então, primeiro, a goleira Maravilha, ela fala assim: para mim era um trabalho. Porque eu não usava isso, não era um lazer para mim. Era o que eu gostava de fazer, mas para mim era um trabalho. Eu trabalhava até dia de folga, eu treinava até dia de folga. Eu sempre fui alguém muito dedicada. O foco, saber onde quer chegar, saber o que quer. Se você sabe o que você quer da tua vida, se você gosta daquilo, você tem que se privar de muita coisa. E você tem que ter foco e vai ter momentos difíceis. Então, deixa muito claro, não era lazer, era o meu trabalho. Eu estava ali porque eu precisava estar ali, inclusive em dia de folga, se precisasse. Né? Você tem que ter dedicação, você tem que ter foco e você vai ter momentos difíceis que você vai ter que se privar das coisas. A Jatobá vai no mesmo sentido da questão do sacrifício. Olha, é claro, ser remunerada por isso, isso torna um trabalho, mas eu acho que ser atleta profissional é ser dedicada, séria. Ser profissional é realmente deixar uma parte ali muito importante da vida para seguir a outra parte. Também é extremamente importante que sustenta essa parte boa, que é a família, para dar o melhor para eles. Então, isso apareceu muito na narrativa da Jatobá, de como ela teve que abrir mão de muita coisa para ir jogar na Europa, né? Para poder se sustentar do futebol, para poder ser profissional. Né? Então, o trabalho do futebol, para ela, passa por essa questão de levar a sério e de abrir mão das coisas, de sacrificar determinadas coisas. Inclusive, é o futebol que vai sustentar essas coisas que ela está sacrificando. Tá? Então, também tem a questão do sustento, da remuneração, mas né, o foco é nessa privação das coisas. Aí, a Thaisa, ela vai relacionar os sentidos do trabalho com as condições de trabalho que ela vai ter, ou não, ou a depender do momento da carreira, né? E ela falou o seguinte: todo o meu dia a dia é voltado para o rendimento do meu trabalho, sem dúvida nenhuma. Eu acho que quando eu vi realmente que eu poderia ser profissional foi quando eu cheguei ali no Real Madrid. Na Espanha, que eu comecei a entender que eu tinha uma carteira assinada, que eu poderia ser mandada embora, mas na verdade eu não poderia ser mandada embora do nada. É a gente poder focar no trabalho como se fosse um trabalho de qualquer outra pessoa. É eu ter as minhas férias, é eu ir para o meu dia fazer o meu treinamento como uma pessoa normal, cumprir os meus horários e poder focar só no meu trabalho. Eu acho que seria isso. Ter as condições que qualquer outra pessoa tem. Né? Então, aqui, os sentidos de trabalho quer dizer as condições de trabalho. Eu quero fazer o que qualquer pessoa que trabalha normalmente, não que exista um padrão de trabalho, né? Ainda mais falando de Brasil, que tem uma informalidade histórica, mas enfim, né? Você ter um horário para você bater ponto, você ter férias, você ter um contrato, você ter um salário, né? E aí você vai trabalhar do futebol. Ela vai dizer, olha, eu tive isso quando eu fui pro Real Madrid, né? E assim, ela já tinha uma caminhada no futebol quando ela foi pro Real Madrid, né? Vale lembrar. Aí aqui, a Daiane Rocha, né? Ela fala duas coisas interessantes. Da estrutura, então, na linha do que a Thaisa estava falando, e a questão da valorização. Então, assim, acho que quando eu cheguei lá no Lyon, da França, e me deparei com toda aquela estrutura, eu falei, nossa, realmente hoje eu vou viver do futebol. E para mim, aquilo é sensacional. Eu acho que ali eu tive um maior reconhecimento como atleta no esporte, porque ali eu comecei a ser valorizada. Aí eu comecei a ver time vindo atrás de mim todo o tempo. Ali eu comecei a ver times que mudavam a forma de jogar, porque eu estava dentro da quadra. Ali eu comecei a ver que na Itália eu estava criando uma raiz enquanto jogadora, sabe? Então ela coloca os dois momentos da carreira dela. Um, quando ela vai para o Lyon, que daí ela tem a estrutura do Lyon, né? Coisa que ela não tinha tido antes. Então, essa questão do trabalho associado à estrutura, que é uma questão muito cara ao futebol de mulheres,
né? Porque normalmente, cara, inclusive no sentido literal de dinheiro, porque quase não tem. E aqui a segunda parte é quando ela vai para a Itália, porque daí na Itália ela vai jogar futsal, ela sai do campo e vai para a quadra. E daí ela fala, e daí é interessante que o sentido de trabalho ali é de uma valorização dela como atleta. E não no sentido de estrutura, condição material, mas no sentido, olha, o time passou a jogar para mim. Eu passei, né? O time mudou o padrão de jogo por causa de mim, é uma coisa subjetiva, né? Individual, assim. Eu comecei a ser, né, assediada, no bom sentido, né? Vamos dar a palavra, então. Buscada, procurada por vários outros clubes. Né? Então tem uma questão de trabalho como uma valorização de si mesmo, valorização de atleta, que é importante, obviamente. Enfim, tudo isso para a gente pensar, né? Claro, teria vários outros trechos, mas eu trouxe alguns aqui para a gente pensar nessa diversidade de sentidos que são dados, né? Então as jogadoras usam dedicação, foco, sacrifício, contrato de trabalho, salário, remuneração, estrutura. Tudo isso são palavras que elas associam a quando elas encaram que o futebol de mulheres é trabalho para elas. Né? Essas são as palavras. Então, isso reforça o que a gente estava, aquele dilema que eu estava tendo, mesmo antes de fazer as entrevistas durante a pesquisa, de que o que define o futebol como trabalho para as mulheres? E o que define é justamente essa polifonia. Né? Então, pensar nesse circuito de futebol de mulheres dentro dessa diversidade de significados. E isso se alia com as reflexões da Cláudia Kessler, né? Que ela fala que o futebol de mulheres ele é um futebol do devir, né? Ele é um futebol que está se fazendo ainda, né? Ele está se construindo, né? Emprestando um pouco aqui, né? Uma coisa do Thompson, né? É o fazer-se, né? Desse futebol, né? The making of, né? Então é esse futebol do devir, né? E aí ele também é esse futebol do devir porque ele está se forjando, se construindo, porque ele é um espaço de transformação das relações de gênero. Por quê? Porque o futebol de mulheres ele é um espaço, ele é um terreno de contestações dessas normas de gênero. Por quê? Inclusive porque ele é uma modalidade que historicamente foi marginalizada, proibida muitas vezes, né? Então, uma mulher pisando num gramado, pisando numa quadra, dominando uma bola, ela está resistindo a um espaço que se constituiu historicamente de hegemonia masculina. Ela está questionando essa hegemonia. Ela está dizendo, olha, essa superioridade não é masculina, todo mundo pode estar aqui. Né? Então, esse circuito de futebol de mulheres, ele é um terreno de contestação. Ele questiona, tensiona, né, essas normas de gênero. Né? Por isso que a gente fala que o esporte é um espaço generificado, que pode conformar ou pode resistir às normas de gênero. Né? E é isso também, né? Ele faz a superação desses estereótipos de gênero, enfim. Ele também é um terreno de contestação porque ele é uma busca, era uma luta por igualdade, e aí, igualdade no sentido de igualdade de direitos, né? Do tipo, olha, eu quero autonomia do meu corpo, né? Eu quero poder fazer o que eu quiser, se eu quiser matar uma bola no peito e meter para dentro do gol, eu quero, né? De poder, inclusive, jogar a bola, né? Que por um tempo não se podia, etc. Ocupar esses estádios, né? Ou se a gente expandir, ocupar as arquibancadas, né? Poder ter mulheres narrando, enfim, tudo mais, nessa igualdade de direitos. E também é uma luta por melhores condições de trabalho. Então, é uma luta de classes também. Porque essas mulheres, depois que por muito tempo buscaram reconhecimento, depois elas foram buscar a estruturação da modalidade. Buscar no sentido de uma luta mesmo, né? Elas precisavam de... Porque a marca da modalidade é a precariedade. Né? Isso é um outro capítulo que eu faço na tese, mas enfim, é a precariedade, né? Uma estrutura que por muito tempo não se tinha, né? Não se tinha o contrato de trabalho, né? Não se tinha salário, se tinha calote, né? As condições médicas, tem médico, às vezes não tem médico, se tem, o cara trata errado, né? Uma das minhas entrevistadas teve uma cirurgia no joelho que foi errada. Né? Elas me contaram teve uma que me contou que o clube fechava a dispensa no domingo, elas não tinham o que comer no domingo. Né? Então, assim, são histórias cabulosas, né? Então, assim, é uma luta por condições de trabalho, né? Enfim, e aí hoje eu acho que um dos desafios, e aí agora dialogando bastante com o que o Nadson trouxe, eu acho que hoje um dos grandes desafios do futebol de mulheres desse circuito é que ele vem numa ascensão, ainda bem, né? Até tem aquela
famosa pesquisa do The Economist, né? Até 2030 vai ser o 5º maior esporte do mundo, né? Uma expectativa de que 800 milhões de espectadores até 2030. 2030 tá aqui, né, gente? Vamos ser sinceros. Então, vem numa ascendente que eu não acho que vai retroceder. Claro, a gente precisa continuar cobrando, mas assim, a gente vê uma tendência de crescimento nos próximos anos, no médio e longo prazo, que está vindo, já não é de agora, né? Agora é o resultado de uma luta de décadas, como a gente está vendo. Mas eu acho que hoje a dificuldade, talvez o maior desafio posto daqui para frente seja como manter as características peculiares desse circuito de futebol de mulheres, né? Então, esse terreno de contestação, esse espaço de resistência, né? É um espaço que, por exemplo, acolhe pessoas LGBTs muito melhor do que acolhe, né, o futebol espetáculo dos homens, né? É um espaço de resistência, enfim, tudo isso. Então, manter essas especificidades, ao mesmo tempo que agora a mercantilização bateu na porta, né? Ao mesmo tempo que essa mercantilização, né? Porque aí a questão da mídia, daí você faz aquele círculo virtuoso, né? No bom sentido, ajudou muito, né? E profissionalizou algumas coisas. Como é que você mantém essa profissionalização, essa estrutura minimamente conquistada, sem perder essas peculiaridades positivas da modalidade? Né? Porque, vamos ser sinceros, gente, não é a mercantilização que traz democratização, né? É a mercantilização que explora o trabalho, extrai mais-valia, se aproveita de opressão, né? Então, eu acho que esse é o dilema a estar posto daqui para frente, assim, né? E, gente, pelo amor de Deus, obviamente não estou dizendo que não tem que profissionalizar, tem, a gente está lutando por isso há anos, mas, assim, como é que vai lidar daqui para frente, né? E aí, só para fechar, porque eu já devo estar estourando meu tempo também, né, para algumas reflexões específicas sobre o futebol de mulheres e trabalho. Primeiro, que a profissionalização e a profissionalização do futebol de mulheres, o futebol como um trabalho para elas, é um processo de desenvolvimento. É um futebol do devir, é um processo de desenvolvimento. Diferente dos homens que, né, aqui no Brasil, a gente tem uma data, né, 1933, profissionalizou-se, claro, né, a gente pode relativizar, era no eixo Rio-São Paulo, né, a espetacularização leva à proletarização dos jogadores, isso ocorre de maneira distinta no Brasil ao longo do tempo, mas sei lá, nos anos 70 estava todo mundo profissionalizado, no masculino. Para elas, primeiro que você não tem um marco, é agora, né? Segundo que é um processo que está acontecendo, né? Claro, você pegar da Série A1 hoje, todas elas vão ter contrato de trabalho, se a gente quiser pegar o eixo formal aqui de trabalho. Mas a gente está falando do topo da pirâmide, que assim, que ainda mesmo no topo não é tão né? Volte e meia a gente tem umas denúncias aqui e ali, né? Então, está a se desenvolver. E é uma coisa que, se não continuar se questionando, não se continuar lutando não vai ter avanço. Segundo, coisas específicas da profissão de jogador, do trabalho de jogador, e aqui eu pego as reflexões do Roderick, né? Aquele Love of the Game. É isso, o título disso. Que ele pensa a profissão de futebolista lá na Inglaterra, mas assim, ajuda, né? E algumas características, né? A questão do corpo, né? De como o corpo é central, né? Então ele usa a questão do capital corporal, né? Ele vai usar o Vacan, vai dialogar com o Vacan, com o Bourdieu e tal. Como o corpo é central para isso, né? Se integra na identidade delas, né? Isso também aparece muito na fala das minhas jogadoras. É uma carreira curta, né? No sentido que ela acaba cedo, começa cedo, mas ela acaba cedo. Então ela tem uma temporalidade muito própria, né? Ela é muito acelerada, né? A questão do envelhecimento é muito preocupante, né? Porque você envelhecer, né? Quando você tiver no ápice, né? Depois ali é só ladeira abaixo, né? E assim, você ainda tem tempo de carreira, né? Diferente de uma carreira que você vai promovendo, no futebol você promove e depois de um tempo você vai caindo, né? Você vai para times menores de expressão, nesse sentido, né? E a aposentadoria é uma questão. E a questão da precariedade, que o Roderick fala, olha, no geral, a profissão de jogador, ela é precária. E eu concordo com ele, né? Os contratos são curtos, né? Tirando aquele menos de 1% que são os astros mundiais, o resto da pirâmide realmente dá uma sofrida. Só que aí a gente lembra da Helena Irata, da Daniele Kerguar, né? A classe operária tem 2 sexos. A precariedade deles é diferente da precariedade delas. Elas são forjadas na precariedade. Em toda a pirâmide do futebol de mulheres, né?
Isso é muito dado, né? Inclusive porque, como a gente está falando, essa profissionalização, esse trabalho ainda está em desenvolvimento. Então, ser jogadora, ser trabalhadora da bola é diferente, né? Porque elas atuam num espaço hegemonicamente masculino, o que faz diferença num sentido ideológico, né? De que é um espaço que vai receber homens muito melhores do que vai receber mulheres. Eu sempre falo, eu amo um esporte que me odeia. Cada vez que eu vejo que tem um jogador que estupra, que assedia, que bate, que violenta, eu falo, cara, por que eu gosto desse negócio? Né? Então, eu tenho esse espaço, né, ideológico e tem um espaço de concretude. Por exemplo, a maior parte dos gestores são homens. E estudos já comprovaram que gestores homens investem menos em modalidades de mulheres. Né? Elas não vão, mesmo no mesmo clube, elas não vão ter, por exemplo, o mesmo acesso de treinamento, de estrutura, de vestiário, de coisas, não sei o quê. Então, ser jogador num clube é diferente de ser jogadora no mesmo clube. Né? O caso do Flamengo tá aí, já que eu falei da Thaisa, tá aí muito dado, né? Enfim, precisa de muito. E a gente tá falando dos clubes mais ricos do país. Então, assim, homens e mulheres jogam o mesmo jogo, mas um é tido como futebol de verdade, né? Então, brasileirão, e o outro é tido como o brasileirão feminino. Né? Elas estão obrigadas a performar estereótipos de gênero, né? Você não obrigadas, pelo menos conformadas, né? Então, você tem que ter um ideal atlético, porque você é uma atleta, né? Você tem que ter um corpo, mas você não pode ser muito musculosa, porque senão você está fora da lógica da heteronormatividade. Você precisa, né, performar uma heteronormatividade, sendo que a gente sabe que, por exemplo, muitas das jogadoras são bi ou lésbicas, né? E aí? E, obviamente, elas têm isso é um estudo da Alex Colvin, da Inglaterra também, isso aparece nas minhas narrativas também, de que as mulheres tendem a desistir muito mais da carreira do que dos homens, por motivos de família e maternidade. E aí a maternidade eu acho que é uma questão bem óbvia, né? Porque, de novo, o corpo é muito central aqui, né? E a família, porque a questão daquela ideia do cuidado, da responsabilidade da família vai cair sobre elas. Então, elas tendem a desistir de suas carreiras muito mais do que os jogadores. Né? Enfim, gente, já falei demais, já devo ter extrapolado meu tempo já. Mas, enfim, né? Agradeço vocês. O QR Code está na tese, se alguém quiser ler a tese inteira também está aí. Agradeço novamente, né? Fico aberta às perguntas. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada, professora. Foi uma palestra maravilhosa. Eu tenho esse tema muito próximo de mim, gosto muito, inclusive. Anotei algumas coisas aqui, então muito obrigada. E eu passo agora a palavra ao professor Marcelo Rezende Teixeira. O professor, ele é graduado em Educação Física pela Universidade Norte do Paraná, especialista em Administração e Marketing Esportivo pela Universidade Gama Filho, mestre e doutor em Educação Física pela Universidade de Brasília. Ele é membro do Grupo de Pesquisa de Formação Sociocrítica em Educação Física, Esporte e Lazer, o Avante, e integra a linha de pesquisa em Economia Política do Futebol, Levante. Ele atua como servidor público na Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal desde 2014, tendo exercido atividades no Ministério do Esporte entre 2010 e 2019. Atualmente, desenvolve pesquisa nas áreas de educação física escolar, políticas públicas do esporte e lazer, administração pública e economia política do futebol, com ênfase nas formações de atletas, nas relações entre esporte e trabalho, na mercantilização do futebol e nas transformações contemporâneas do fenômeno esportivo. Professor Marcelo, agora a palavra é sua. Não estou escutando, professor. Não. Agora, tá bom? Sim, voltou. Boa tarde, né? Nós na sala complementando, todos presentes, né? Com a saudação especial e ao professor, e também aos demais integrantes da mesa, né? Dirijo-me à professora Fernanda, né? A quem estou conhecendo hoje, ainda que de forma remota, né? E ao professor Nats, né? Camarada do Avante, cuja trajetória, para mim, é uma grande referência, não apenas no âmbito acadêmico, mas também como ser humano, né? Estendo meus cumprimentos à Marina, né? Pela mediação,
e ao professor Fernando Mascarenhas, né, na audiência e na qualidade de coordenador da linha de pesquisa em Economia Política do Futebol do Avante, com intitulado Levante. Por fim, agradeço à CEPCOM e à Intercom pela realização virtual do primeiro seminário de crítica da Economia Política do Futebol mediatizado, promovido durante a etapa remota do 49º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Não obstante, gostaria desde já de registrar minha receio e preocupação com a possibilidade de alguma interpretação imprecisa de minha parte acerca dos debates da economia política da comunicação, especialmente em razão de minha trajetória formativa ter ocorrido integralmente no campo da educação física, área em que as discussões sobre a própria economia política ainda se apresentam de forma muito incipiente. Pode passar, por gentileza? Pois bem, né, me foi encomendado falar um pouco do texto intitulado A Metamorfose dos Meninos em Homem que Vendem Suas Pernas, Produção, Expropriação, Trabalho e Classe Social. Inicialmente, pontuo que o trabalho decorre de minha tese, né, de doutoramento, orientada pelo professor Fernando Mascarenhas, tendo sido adaptada para o formato de livro. Atualmente, em fase final de diagramação, essa publicação encontrará breve disponibilidade em sua versão física. Pode passar? Seja como for, né, gostaria de contextualizar esse título, né, sinalizando que sua parte inicial teve inspiração na seção 1 do livro 2 do Capital, intitulada As Metamorfoses do Capital e seu Ciclo. Penso que ali, Marx não utilizou o termo metamorfose por acaso, mas sim no intuito de sinalizar algo não estático, isto é, ressalto que o capital muda de forma ao longo do seu ciclo, capital dinheiro, capital produtivo, capital mercadoria, mas mantém sua essência como capital. Como o meu objeto tratou, né, da produção e reprodução do jogador de futebol para a excelência profissional, no contexto da industrialização e financiarização da modalidade, vejo que temos aqui uma transformação dos mesmos moldes, quer seja, indivíduos que alteram sua relação com o futebol a partir de sua gênese como futebolistas, jogador lúdico, jogador em desenvolvimento, jogador profissional. Pode passar, por gentileza? A questão também ilustra a capa do livro, incorporando visualmente uma passagem dos Grundrisse. Na ocasião, Marx afirmou que a anatomia do homem explica a do macaco, isso é, processos mais desenvolvidos podem explicar aqueles de menor complexidade. Por outro lado, os indícios de formas superiores nas espécies animais inferiores só podem ser compreendidos quando a própria forma superior já é conhecida. Pode passar? Já o trecho, né, Vendem as Suas Pernas, teve inspiração no filme O Homem que Vendeu Sua Pele. O filme retrata a história de Sam Ali, jovem sírio sensível e impulsivo que, para poder viajar à Europa e viver com o amor de sua vida, aceita ter suas costas tatuadas por um dos artistas mais cultuados do mundo. O desenho escolhido é o visto de Schengen, documento necessário para o ingresso no velho continente. Assim, a decisão transforma seu corpo em uma obra de arte de prestígio internacional. Sam, entretanto, percebe que sua decisão pode significar qualquer coisa, menos liberdade. Entendo que, por analogia, o sonho da profissionalização do futebol, particularmente nos países periféricos, se apresenta como uma fuga das dificuldades proporcionadas pela sociedade capitalista, contexto igualmente vivenciado no citado filme, né? Portanto, em linhas gerais, a expressão se relaciona com a comercialização da força de trabalho, ou seja, sua capacidade de trabalho, que no caso dos atletas pode ser ilustrada como a venda de suas pernas, mas não só, claro. Para tanto, o processo passa por sua formação, produção, carrega um conjunto de violações, expropriações, até o ponto que se transforma em uma atividade profissional, trabalho. Este último ainda é caracterizado por uma forte estratificação, classe social. Pode passar? Em verdade, né, como sinalizado na mesa da manhã e também pelo Nadson e pela professora Fernanda, a lógica econômica, política, social e cultural da atualidade impõe ritmos mais acelerados de vida, né? Em decorrência, reconfiguram valores, costumes, ideias, tradições e modos de produzir, reproduzir e perceber a vida em sociedade. Com isso em mente, podemos ter a compreensão de que os produtos culturais estão imbricados aos elementos estruturais da sociedade capitalista. Logo, são mercadorias que atuam na aceleração da rotação do capital, ajudando a mitigar suas crises. Neste contexto, é possível recuperar alguns momentos decisivos relacionados à transição do jogo para uma atividade complexa, para uma atividade econômica mais complexa. Pode passar? Considerando os marcos de 70, 80, 90, os clubes se reestruturaram para integrar uma cadeia produtiva ampliada. Primeiro movimento em tal direção
foi a aproximação da modalidade com os meios de comunicação, a partir de sua capacidade de atrair audiência e gerar retorno financeiro. Isso culmina na transfiguração da imagem do jogo em um insumo autônomo, desvinculando-se do evento original com alto grau de reprodutibilidade. O segundo deriva do anterior, pois a partir desse relacionamento ocorre uma ruptura no modo de financiamento do futebol. A lógica do ingresso, em loco, perde força para outras fontes de financiamento, especialmente aquelas advindas da negociação das imagens do evento esportivo com os conglomerados midiáticos. Portanto, a comercialização do futebol e sua simbiose com a indústria audiovisual nos permite rascunhar que temos nos estratos mais altos da modalidade um regime de acumulação prioritariamente rentista, como o Fernando abordou pela manhã. Isso se fundamenta na mercantilização da imagem do evento e no desempenho espetacular dos atletas, a partir dos imperativos da propriedade. Pode passar, por gentileza? Por sua vez, esse aumento expressivo de receitas elevou a capacidade econômica dos clubes, combinando com a ambição pelos melhores atletas. Terceiro momento. O movimento em discussão inflacionou salários e taxas de transferência de toda a cadeia produtiva da modalidade. Quarto momento. Isso fomenta um fenômeno que, inspirado em Marx, chamei no texto de concorrência invertida. Ou seja, no topo do futebol, a elite é tão minúscula, o talento é tão raro, que o poder de barganha contratual vira todo para o lado do trabalhador. A referida dinâmica foi crucial para a consolidação do quinto momento, a saber, a maior circulação de atletas em âmbito global, propiciada pelo caso do Bosman. O sexto evento também se mostra importante devido à entrada direta e indireta de capital financeiro na modalidade. O principal exemplo desse movimento é a alteração dos modelos de propriedade dos clubes, notadamente do associativo ao empresarial. Neste enquadramento, observa-se a crescente predominância de fenômenos como a aquisição múltipla de clubes esportivos por conglomerados internacionais, associada ao fomento de associações anônimas, né, como o caso atual do Brasil, da SAFs. Pode passar, por gentileza? E mais, né? Do ponto de vista das organizações esportivas, a ideia é capacitar uma força de trabalho altamente qualificada na esperança dela se tornar um ativo financeiro. Sétimo momento. Nesse ambiente, os jogadores adquirem uma posição singular, justamente porque sua força de trabalho pode produzir imagens espetaculares, potencializando valorização em múltiplas dimensões. Em campo, contribui com resultados esportivos, títulos, classificações e competições. Fora dele, alimenta contratos publicitários, direitos de transmissão, venda de produtos licenciados, engajamento digital e também fomenta operações no mercado internacional de transferências. Em outras palavras, a natureza mais mundializada do futebol, com sua estrutura industrial, financeira e midiática, tornou o mercado de recrutamento e desenvolvimento de jovens jogadores cada vez mais complexo e diversificado. Neste enredo, em termos quantitativos, o Brasil figura como o principal polo produtor dessa força de trabalho do futebol mundial. Isso porque a posição ocupada pelo país na divisão internacional do trabalho futebolístico faz com que grande parte das organizações esportivas que atuem como fornecedora dessa força de trabalho aos centros econômicos mais dinâmicos do futebol mundial. Essa afirmação a gente é apoiada em Matias 2018. Pode passar? Em verdade, né, a dinâmica foi intensificada com o fim do instrumento jurídico denominado passe. O movimento possibilitou o surgimento de clubes especializados na produção de atletas voltados para atender à demanda do mercado global da bola, em especial, como alertado, devido à centralidade dessa força de trabalho na geração de receitas dentro e fora do futebol. Para tanto, os clubes têm articulado estratégias híbridas, conciliando métodos artesanais com abordagem de cunho industrial, direcionados ao desenvolvimento, aprimoramento técnico, tático e estético dos jogadores. Portanto, o objetivo é maximizar os assim chamados direitos econômicos, os quais são vinculados à força de trabalho dos atletas, tanto em termos esportivos quanto financeiros, como também midiáticos. Pode passar, por gentileza? Diante disso, né, percebemos que o foco recai principalmente sobre jogadores com potencial esportivo superior à média. Logo, aqueles com habilidades somente regulares, embora importantes, não se enquadram como alvos estratégicos do modelo formativo cujo objeto central seja o econômico. Neste enredo, as competições disputadas pelos futebolistas em formação, juntamente com as categorias de base, assumem papéis centrais no contexto tardio do futebol. Na realidade, ambas funcionam como ritos de passagem indispensáveis para os jovens aspirantes à carreira profissional no futebol, ainda que também não assegure a profissionalização de todos os envolvidos. Ademais, é por meio das categorias de base que o vínculo jurídico entre clube e atleta é consolidado. Tal instrumento permite a construção do talento ativo,
assim como fomenta a exploração desse relacionamento em diferentes dimensões. Isto é, seja pelo aproveitamento da capacidade laboral e midiática do jogador, relação clube-clube-mídia, seja pela negociação dos direitos esportivos de sua força de trabalho, relação clube-clube-mídia. Deste modo, no âmbito das divisões de base, o panorama não se concretiza somente pela aquisição de percentuais desses direitos econômicos, mas, sobretudo, pela participação do clube no processo de formação e desenvolvimento contínuo para a produção e reprodução do talento /ativo. Portanto, a intensificação da mercantilização, da industrialização e, sobretudo, da financiarização do futebol fez emergir uma nova determinação social do futebolista, sua constituição como ativo econômico. Em verdade, seu desempenho esportivo e sua inserção imediata continuam sendo fundamentais. Entretanto, passa a coexistir outra função igualmente estratégica, gerar rentabilidade por meio da valorização dos seus direitos contratuais e da sua circulação no mercado internacional de transferências. Pode passar? Em outras palavras, forma-se um jogador esperando produzir simultaneamente um direito negociável sobre aquela força de trabalho. Um envolvimento que reforça o papel central das organizações esportivas na preparação dos atletas, justificando sua propriedade sobre tais direitos. E aqui cabe uma advertência. Formalmente, não se contabiliza o ser humano como patrimônio da identidade, o que seria incompatível com os princípios fundamentais do ordenamento capitalista contemporâneo. Contudo, registra-se economicamente o conjunto de direitos que permitem ao clube explorar sua força de trabalho ao longo da vigência contratual. E mais, o jogador torna-se um talento /ativo também por sua capacidade de gerar renda de imagem por dentro e por fora da modalidade. O futebol mediatizado transforma o atleta em uma marca registrada, cuja valorização no mercado publicitário e de transmissão audiovisual podem muitas vezes superar sua utilidade técnica em campo. Por essa perspectiva, a classificação como ativo intangível apresenta plena coerência técnica. Isso porque os direitos contratuais não possuem existência física, porém geram benefícios econômicos mensuráveis e controláveis, podendo, inclusive, sofrer amortização, reavaliação, teste de recuperabilidade, exatamente como ocorre com outros ativos intangíveis. Pode passar? Não obstante, justamente por sua elevada racionalidade formal, a categoria em questão, né, ativo, tende a obscurecer as relações sociais que tornam possível a existência deles. Logo, a linguagem contábil converte relações humanas em categorias patrimoniais, deslocando a atenção das condições concretas de produção para sua expressão monetária. Ao mesmo tempo, isso perpetua uma lógica expropriatória, que fundamenta a comercialização dessa escassa força de trabalho desde sua formação, além de demonstrar uma tendência à priorização da econômica em detrimento da formação integral dos jogadores. É nesse ponto que a crítica da economia política se torna indispensável. Ela recoloca o trabalho humano no centro da análise. Pode passar? Partindo do pressuposto, né, de que essa assertiva é verdadeira, verifica-se que aquilo que convencionalmente se chama de formação consiste efetivamente em um movimento articulado em torno de alguns eixos estruturantes. O primeiro é que a arquitetura piramidal do sistema de formação no futebol, em especial nos países periféricos, entra em conflito com os principais documentos, legislações e acordos nacionais e internacionais de proteção aos direitos da criança e adolescentes. Em verdade, mesmo quando o poder público ou outras entidades paraestatais responsáveis pela administração do futebol exercem suas funções de regulação e fiscalização, o fazem de forma insatisfatória, fomentando condutas que oscilam entre a legalidade e a ilegalidade. Pode passar? Neste enredo, os calendários da categoria de base, os processos de captação, os modelos de treinamento e até mesmo as estratégias de utilização dos atletas tornam-se crescentemente condicionadas pelas exigências do mercado internacional. É justamente nessa contradição que a lógica financeira passa progressivamente a subordinar a lógica esportiva. O centro de treinamento deixa, assim, de representar apenas um espaço pedagógico. Ele converte em um ambiente de produção e expectativas financeiras da indústria do futebol e do entretenimento. Trata-se de uma lógica semelhante àquela observada nos mercados financeiros, nos quais ativos são continuamente precificados segundo projeções futuras de rentabilidade. Nesse sentido, a formação de atletas aproxima-se do funcionamento típico do capital fictício. Essa analogia ilustra o nível de objetificação denunciado, porque quando um fundo perde dinheiro em 99 empresas e ganha bilhões em uma,
Aquelas 99 são classificadas apenas como despesas operacionais, um risco calculado. Ocorre que no futebol, essas despesas operacionais são jogadores em desenvolvimento, ou seja, crianças, adolescentes e jovens. Reconhecer isso nos permite avançar para outro eixo estruturante, a saber, o processo é marcado por sucessivas expropriações. Pode passar? Então, a dinâmica formativa é assentada na primeira delas na exploração do trabalho infanto-juvenil. Em verdade, o direito ao esporte é utilizado como verniz retórico para mascarar a exploração econômica de menores, posto que os atletas em desenvolvimento são submetidos a rotinas laborais exaustivas. A carga de exigência em cima de um menino de 11 e 12 anos, 13 anos, na base de um clube, é algo que a gente não aceitaria em absolutamente nenhuma outra profissão. Assim, o nível de desgaste físico, pressão psicológica por resultados e outras exigências laborais subtrai do jovem o direito a ter uma infância normal. O brincar é extirpado da vida dele e, no lugar, entra uma rotina de trabalho precarizado que a sociedade engole porque o menino está com uma bola no pé. Pode passar? A questão se imbrica com a expropriação do direito à educação. A falácia da dupla formação revela-se na prática como o sistema escolar sacrificado em prol da formação esportiva, deixando os jovens sem qualificações alternativas perante o provável fracasso profissional no mundo da bola. A realidade é que o futebol cobra um preço que a escola simplesmente não consegue disputar. Cobra um tempo que a escola não consegue disputar. Portanto, a estrutura da indústria é desenhada para incentivar o abandono escolar, mesmo que de forma velada. Dito de outro modo, quando pensamos na rotina de um adolescente inserido em uma categoria de base, ele treina em 2 períodos, viaja fim de semana, tem um cansaço extremo. Não sobra energia para a conciliação de ambas as formações. Logo, a escola, dentro dessa lógica de produzir o ativo o mais rápido possível, vira um obstáculo burocrático. Pode passar? Não bastasse as duas problemáticas ditas anteriormente, o processo também é marcado pela ocorrência de tráfico dos jogadores em desenvolvimento. E pior, a mazela opera sob a lógica da Lex Esportiva, um sistema normativo privado, transnacional e autônomo que, ao operar à margem do controle estatal, permite a circulação de jovens como pura mercadoria de exportação. Clubes e intermediários, legalizados ou não, exploram famílias vulneráveis, cobram taxas absurdas, prometendo testes em times pequenos, médios e grandes. Isso se materializa ao levar os meninos bons de bola para os grandes centros futebolistas ou zonas de entreposto, como o caso de Portugal. No meu texto, eu faço um mapeamento de reportagens jornalísticas mostrando relatos de crianças, adolescentes e jovens que acabam em alojamentos clandestinos, retidos por dívidas dos mais variados tipos com esses agentes, além de sofrer abusos físicos, psicológicos, sexuais, dentre outras mazelas. Em muitos casos, são situações reais de trabalho análogo à escravidão, escondida sob o verniz de uma oportunidade no futebol. Pode passar? Outro ponto sensível no processo formativo do futebol é que o modus operandi culmina na dispensa. Isto é, a lógica do descarte é a base da indústria. Se a mercadoria força de trabalho não atinge o padrão desejado, ou tem uma lesão, ou mesmo por algum outro empecilho, ela perde seu valor contábil de ativo. E o sistema simplesmente os repele. Dito com outros termos, produzir o crack exige descartar milhares. Portanto, a falta de estratégias protetivas direcionadas ao futebol de base não impacta apenas jovens que continuam a trajetória formativa, mas de maneira mais prejudicial aqueles que são despossuídos do processo. Ou seja, os indivíduos que foram impossibilitados de dar continuidade à atividade para a qual foram originalmente preparados. Em outros termos, sendo uma capacitação altamente específica, as habilidades desenvolvidas apresentam limitada aplicabilidade em outros setores do mundo do trabalho, aquilo que a literatura classifica como dificuldade de reconversão profissional. Tal enquadramento confirma mais uma grave lacuna na proteção dos direitos dos esportistas em formação, se configurando como mais uma forma de expropriação. Isso tudo porque a dinâmica formativa no futebol desconsidera a possibilidade do jogador não se profissionalizar, ainda que se estruture de modo a dificultar tal condição. Pode passar? Ademais, e em uma indústria que da quantidade visa extrair alguma qualidade, sendo esta última capaz de retroalimentar toda a dinâmica formativa,
é patente que as limitações, tanto dos mecanismos estatais quanto paraestatais, são decisivas para fomentar a continuidade das mazelas identificadas. Como dito antes, isso ocorre também porque a materialidade das expropriações do futebol frequentemente não é reconhecida ou tratada como tal. Portanto, ao identificar, explicitar e analisar como o capital penetra no processo formativo da modalidade, afirma sua congruência com a própria sociedade capitalista, quer seja uma configuração marcada por uma atividade dispersa, fragmentada, desigual e pouco planejada, além de fomentar mecanismos que ocultam relações de opressão, exploração e expropriação. Pode passar? Em contraposição a tudo isso, penso que o ponto nevrálgico é reconhecer os jovens em formação como sujeitos de direitos. Neste contexto, defendo que o caminho não deve ser o impedimento completo da prática do futebol por crianças e adolescentes, uma vez que isso se configuraria como uma nova forma de expropriação, vide o caso dos despossuídos da bola. Em vez disso, considero que o fomento da modalidade deve ser incentivado, priorizando suas dimensões lúdicas e pedagógicas, as quais são essenciais para o pleno desenvolvimento dos indivíduos na faixa etária infanto-juvenil. Ao mesmo tempo, no nível de excelência profissional, é imperativo alcançar um equilíbrio entre a busca por resultados, imagens espetaculares e a proteção integral desses jovens atletas. Isso sendo verdadeiro, a base esportiva precisaria ser reconceituada como um alicerce formativo que prepara os jovens para a vida em sua totalidade, não somente para o esporte com foco na indústria do futebol e do entretenimento. Contudo, tenho total clareza dos limites de tal posicionamento, pois apela, em maior ou menor medida, para questões específicas dentro do futebol, quando o problema é de ordem mais estrutural. Assim, do ponto de vista da realidade atual da modalidade, uma possível alteração estrutural implicaria em um outro futebol, isto é, nem aquele que conhecemos outrora, tampouco que presenciamos na atualidade. Um pouco que o Fernando tocou hoje pela manhã. Pode passar? Por fim, passo rapidamente pela estratificação daqueles atletas que conseguiram passar pelas essas mazelas identificadas, pelas expropriações. Neste momento, sinaliza a ocorrência de 3 mercados distintos. Um mercado primário superior, atletas de elite, um mercado primário inferior, de bons jogadores, e um amplo mercado secundário, jogadores de divisões inferiores. Dando foco aos 2 extremos, começo pelo mercado secundário, a qual absorve a imensa maioria dos jogadores profissionais de futebol. Pode passar? Nesse cenário de poucos clubes e uma vasta legião de jogadores, a vida da imensa maioria se reduz à mais crua precarização. Tal como os demais trabalhadores, esses atletas precisam se submeter a condições adversas por pura necessidade de sobrevivência. O glamour exibido na televisão, não encontra eco aqui. Na prática, o jogador que atua em divisões inferiores assina contratos de curtíssimo prazo, precisa complementar a renda com outras ocupações ou passa grande parte do ano desempregado. Os calotes, os salários atrasados são recorrentes, se rompe o joelho, se sofre alguma lesão grave, como tendência, não conta com atendimento adequado. Soma-se a isso a um nomandismo constante, precisando pular de cidade em cidade na tentativa de garantir o próximo vínculo. No fim, são operados da bola lutando para sobreviver mês a mês. No texto, chamo eles de classe que vende suas pernas, inspirado no termo análogo do professor Ricardo Antunes, a saber, classe que vive do trabalho. Pode passar, por gentileza? Na outra ponta, um atleta como Neymar, por exemplo, recebeu mensalmente, apenas em salário no ano de 2023, aproximadamente 8.000 vezes a mais que o valor da força de trabalho ideal dos brasileiros. Vale lembrar que, segundo o Diese, à época, o montante do salário mínimo no Brasil deveria ser na ordem dos R$6.000, que na realidade não é, né? Além disso, e ainda pegando o gancho Neymar, ao considerarmos que as carreiras dos atletas de elite são geridas por uma lógica empresarial, cujo objetivo principal seja explorar comercialmente sua imagem por meio de empresas a eles vinculadas, entendo que alguns acordos podem deslocar da configuração tradicional via relação capital-trabalho para um relacionamento mais complexo entre empresas e marcas. Em verdade, ainda que sua relação social primária com seu empregador exista, e também possa ter elementos de subordinação, como exploração, expropriação física, mental e material, a dinâmica adquire contornos distintos em virtude dos seus ganhos financeiros expressivos, materializados por meio de salários, bônus em premiações, transferências, contratos publicitários, dentre outros. Ademais, a condição potencializa a emergência de outras relações além daquela primária,
bem como possibilita que os atletas, durante ou após suas carreiras do futebol, assumam o papel de investidores e ou empregadores e, consequentemente, de potenciais capitalistas. Vídeo o caso do Ronaldo aí, que o Fernando tocou de manhã. Pode passar? Por essa razão e outros elementos que eu desenvolvo no trabalho, mas não terei como explorar aqui, né? Defendo que os atletas mais valorizados do futebol podem ser excluídos do conceito de classe que vive do trabalho, ainda que dialeticamente carreguem elementos dela. Isso, como sinalizei antes, reside na condição paradoxal de assumir características próprias de trabalhadores, relação primária com o clube, né? Ao mesmo tempo em que usufrui de relações sociais diferenciadas e de condições materiais determinantes, os quais os afastam da realidade ordinária da classe trabalhadora, a partir de outros relacionamentos estabelecidos na condição de marcas, empresas, empregadores, no intuito de valorização do capital. Neste enquadramento, a necessidade de comercializar sua capacidade laboral para garantir sua subsistência é deslocada ou mesmo eliminada. No trabalho, faço alguns exercícios hipotéticos, cujo resultado mais alarmante é este, né? 4 meses de contrato de um jogador profissional de elite bastariam para superar o montante que um trabalhador brasileiro do mercado formal leva 35 anos para acumular. Pode passar? Isso posto, né, fecho a apresentação com a frase que também finalizei a pesquisa, né? Trabalhemos organizado, como classe que somos, para que tanto a sociedade quanto o futebol deixem de ser terreno que nos neguem o direito de jogar. Que cada passe, cada drible, cada gol não sejam moedas de opressão, exploração e expropriação, acumuladas nas mãos de uma minoria, enquanto, para muitos, servem apenas de ilusão, um véu sobre as dores de quem luta para sobreviver. Que o jogo seja nosso, coletivo, onde a vitória não se meça em lucro, mas em soberania e dignidade para todos os que suam e sonham no gramado da vida. Para fechar, só um parênteses, né? Não é à toa que um dos jogos mais legais da última Copa foi justamente a disputa pelo terceiro lugar, que no fundo todo mundo desvaloriza. Aquele 6-4 da Inglaterra contra a França poderia rolar bem mais vezes se o jogo tivesse outro peso que não o mercadológico e o mediatizado. Pode passar? No mais, né, acredito que não estourei o tempo a mim designado. Agradeço pela atenção e me coloco à disposição para o diálogo. Muito obrigado. Obrigado, professor. Acho que foi uma palestra muito rica, com muita coisa interessante. Eu agradeço demais. Aproveito para já agradecer todo mundo, né, a professora e os professores pelas falas. Eu vou abrir agora para as perguntas, então quem quiser pode pedir a palavra e abrir o microfone ou escrever no chat que eu leio aqui para os palestrantes, tá bom? O professor Anderson levantou, pode falar, professor. Primeiro, agradecer Fernanda, Nadson, Marcelo. Eu já conhecia o trabalho dos três, mas é importante também ter esse registro, esse diálogo, que eu fui anotando algumas coisas de uma pessoa para outra e tem coisas que se cruzavam nesse termo. Então, acho que Nadson, acho que tem duas coisas que são muito importantes nesse processo quando a gente estuda futebol, né? Essa compreensão que, enquanto mercadoria, inclusive, é uma construção coletiva, né? Lembro de acompanhar muito essa discussão desde, né, no meu caso, a MP do mandante, lá atrás, de 2020 para 2021, né? Do quanto essa discussão de ligas aqui no Brasil, mesmo no sentido mercadológico, esquecem esse elemento que é a base da prática esportiva, né? Que é a concorrência, a disputa. E ao mesmo tempo, né, quando você traz, né, e os textos recentes do Levante trazem isso também, da questão da economia moral, né, de não dá para esquecer que a torcida é um formato de consumo, né, de consumidora muito diferente do que em outras mercadorias, né. Eu queria que você comentasse especialmente, né, essa visão sobre como localizar essa torcida nessa economia que avança para a financiarização, né? Mas como você termina, né? Como manter o sustento, a base que sustenta o futebol a partir disso. Para Fernanda, a pergunta que eu normalmente faço, você já colocou no final, né? Senão, que futebol de mulheres é esse que a gente quer? Mas aí eu estava pensando especialmente numa das entrevistas sobre a valorização, né? Quando você trata também da estrutura. E aí, enquanto o Marcelo estava chegando agora ao final, pensando se essa valorização não é chegar justamente a ser este tipo de atleta de elite, né? Que a gente vê
esse atleta capital, né? Então, o Neymar, ao mesmo tempo que é o jogador que trabalha, ou cada vez menos, né? Mas enfim, o jogador que trabalha é também a empresa que estava lá patrocinando o clube com, acho que é algo de proteína que era dele, da empresa, que deixou de patrocinar porque o clube está devendo a ele enquanto trabalhador, né? Então, essa relação complexa que enfim, aquela criatura que ainda joga futebol, acaba sendo um exemplo. E aí eu fiquei pensando se não é esse desejo, né, essa construção, né, que vem muito do futebol, que era muito masculino, se isso também não repassa para um sonho das meninas jogadoras, né, falando menina, porque é atleta de base, até chegar enquanto mulher jogadora e tentar passar por isso, né? E também pensar nessa constituição de valorização, né? De valoração, talvez, como a gente tem, né? O caso da Caroline agora indo para o Barcelona, saindo do Manchester City. E também da Tainá Maranhão no Palmeiras, que o diretor de futebol fez a promessa em entrevista de que deve ser a maior venda da história da modalidade. A gente vem passando por processos assim, né? Teve a Amanda Gutierrez antes, a Caroline, né? E outras jogadoras aí de Estados Unidos e Europa também, né? De como pensar nesse processo também, né? De jogadoras que sigam pensando de uma maneira diferente o futebol como a gente vinha antes, né? Se a gente pensar na Cissé, né? Como grande referência técnica no meio de campo, mas também de luta em prol dos direitos das mulheres, de certa forma a Formiga, né, com um jeito mais tranquilo dela, mas que segue hoje com três jogadoras, ou a Cristiane, que é mais se coloca mais como porta-voz, né? Talvez até do que a Marta tem outras relações disso, né? De como pensar esse processo de valoração chegando no futebol, talvez, né, também como um ativo a jogadora de futebol, né? Essa reprodução. E pro Marcelo, né, tem eu acho que essa comparação da quantidade de trabalho de de uma pessoa, digamos, normal para um jogador de elite é muito marcante, né? 4 meses para 35 anos, é assustador. Mas, voltando no processo de formação, né, que eu lembro que tanto na sua qualificação quanto na defesa eu falei, não, mas tem dois objetos, né, que você lidou com isso muito bem na reta final. Mas pensando bem empiricamente mesmo, né, com a proposta da CBF de agora, dos últimos dias, de tentar fazer uma campanha, enfim, para pegar jogadores de base para tentarem serem formados enquanto juízes, né? A proposta mais recente dessa dupla formação. O que você pensa disso? Porque quando veio eu fiquei primeiro saber como vai ser um projeto desse que envolva federações estaduais, esse controle. Pensar no futebol de mulheres, que aí esse filtro é muito maior, talvez, né, hoje ainda, né, de quem chega pela quantidade de clubes ser muito menor, né, proporcionalmente. Tem muito menos atletas federadas no Brasil do que em outros países que têm uma população maior. Mas também se isso não é uma forma de criar uma carreira que ainda é ligada ao futebol e é uma carreira que é, ainda hoje, né, hoje 12 de agosto de 2026, que é amadora, né, que não é profissional. Como é que você pensa em meio a essas contradições, uma proposta que é tentar estabelecer uma outra formação, além, que não necessariamente passa pela formação escolar, né? É uma formação que ainda é esportiva, mas é uma outra coisa, né? Então era isso. Valeu, Marina. E aí eu acho que Ok. pode passar pro Fernando, pra gente Eu ia passar em bloco. perguntar isso. Isso. Então, professor Fernando, pode fazer suas perguntas. Olá, olá para todos. Boa tarde. Boa tarde. Queria parabenizar, né, a Fernanda, o Nads, o Marcelo, né, dizer aí da minha satisfação de, de perceber o quão, né, o nosso debate aí da economia política do futebol anda desenvolvida, né? Eu queria aproveitar para colocar uma questão que, em primeiro momento, é dirigida à Fernanda, mas que envolve também o Marcelo e principalmente o Nadson, né? Eu recentemente tomei contato com um livro organizado pelo Fábio Luiz Barbosa dos Santos, da Federal aí de São Paulo,
e Imaginações Pós-Capitalistas, da editora Edra. E há um capítulo nesse livro em que, nesse contexto de imaginações pós-capitalistas, o autor se dedica a pensar o futebol numa sociedade pós-capitalista, né? E com base lá no manuscrito Econômico-Filosóficos, né, pensando que o ideal de formação humana passa pela omnilateralidade, né, e que o ideal, portanto, de vida humana envolve trabalhar de manhã, né, ler poesia na hora do almoço, além, né, de comer feijão com arroz, de pescar à tarde, de jogar futebol à noite, né? Portanto, essa seria uma vida plena de sentido. Nessa vida plena de sentido, o trabalho profissional ele nos especializa e nos afasta da vida cotidiana. Portanto, né, esse trabalho assalariado ele tende a ser extinto numa sociedade pós-capitalista. Né? Por que que eu estou falando disso? Né, que esse autor, então, vai pensar o futebol pós-capitalista como uma prática não profissional. Esse é o pressuposto dele. Né? O Nadson, na tese, já levanta a profissionalização do futebol justamente como um momento da acumulação primitiva, que precede essa forma industrial. Né? Quando eu ouvi aqui a Fernanda falando das variadas formas de trabalho que envolvem o futebol de mulheres, eu fiquei refletindo se isso não reflete o próprio estágio pré-capitalista do futebol de mulheres, em grande medida, né? Mas isso não quer dizer que o futebol capitalista, né, de base rentista e financiarizado, que é o futebol profissional de homens, não se relacione com esse futebol pré-capitalista, que é o futebol de mulheres. Esse é um desafio, inclusive, da agenda de pesquisa que eu colocava de manhã, né? Como a financiarização do futebol atual se relaciona com esse futebol pré-capitalista, ou com outras formas de futebol pré-capitalista, que existem, por exemplo, no contexto da formação de jogadores, né, Marcelo? Nesse quantum aí de fabriquetas de jogadores que funcionam à margem, né, dos clubes, à margem da racionalidade que apanha hoje a formação de jogadores. Então, a forma industrial, ela se combina também com a forma, com as formas pré-capitalistas. Então há aí um desafio que é de compreender essa relação do futebol de homens com o futebol de mulheres, pensando a partir dessas categorias teóricas, né, de uma organização financiarizada do futebol de homens e de uma organização pré-capitalista do futebol de mulheres. Penso, Fernando, se esse enquadramento é correto, né, para pensar que as questões que você traz das diversas formas de trabalho que se verificam no contexto do futebol de mulheres, desde o trabalho precário, do trabalho amador e também do trabalho profissional, né? E daí gostaria da a opinião do Nadson também, que estudou especificamente a categoria, né, da profissionalização como uma categoria necessária ao desenvolvimento da indústria do futebol, nesse particular, da indústria do futebol de homens, né? Então, é essa problematização que eu levanto mais uma vez, parabenizo a todos vocês aí pela contribuição e pelo debate. Obrigado. Obrigada, professor. Vocês gostariam de responder, gente, ou senão eu passo para o professor Bernardo? Porque eu acho que já são perguntas para todos, né?
ou se for o último, a gente pode encerrar em 3 para cada um. Que já foram 2 perguntas para todos. Vamos fazer assim, então. Professor Bernardo, pode fazer a sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria parabenizar a apresentação dos 3 trabalhos. Realmente são 3 teses espetaculares e me espanta assim, a maturidade com que se chegou no setor de uso da economia política para examinar esse mercado. Eu defendi minha tese há 20 anos atrás, o César Bolanho foi da banca e depois eu me afastei por questões profissionais. Eu fui consultor na Câmara dos Deputados esses anos todos e fiquei assim, olhando marginalmente o que vem acontecendo. Eu estou absolutamente encantado com o grau de maturidade a que vocês chegaram em termos da análise do mercado. Eu queria só perguntar mais especificamente ao Nadson, eh, como é que você vê a questão das bets no seguinte sentido? Eu acompanhei a regulamentação das bets na época do governo do Bolsonaro, lá dentro da Câmara, e a gente cometeu o erro de olhar as bets muito assim, como um sistema de apostas ah, que era, vamos dizer, combinado com alguns recursos de lazer e que ia ser atraente, o pessoal ia ganhar um dinheiro e por aí vai. Em certa medida, a oposição não foi suficientemente clara quando tratou dessa matéria. E hoje, quando a gente vê o que está acontecendo, a gente vê o seguinte: bet se tornou um elemento central de financiamento do futebol. Ela é quase que um dos mecanismos de custeio, vamos dizer, de criação de valor, dinheiro, né, do setor. E até hoje eu estou impressionado e queria ouvir a opinião de vocês. Eu estou trabalhando com isso em outra entidade, com outro enfoque, e eu quero apenas transmitir meu espanto para vocês e ver se vocês têm algum comentário a fazer a respeito. Obrigado. Obrigada, professor. Acho que a gente pode começar as perguntas pela ordem das apresentações, então Nadson, depois Fernando, depois Marcelo, por favor. E pelo nosso tempo, eu já queria que vocês fizessem as considerações finais, para que a gente pudesse encerrar dentro das nossas 2 horas, 2 horas e meia, tá bom? A palavra é sua, professor Nadson. Obrigado, Anderson, Fernando, né, e o professor Bernardo, né, pelas questões. Nem sabia que o professor Fernando estava aí, né, acompanhando. Bom, a intervenção do Anderson, né, ela toca sobre a questão da economia moral, né, num contexto de industrialização, né, do futebol, no caso, né. E aí, professor Anderson, essa questão, ela ocorre para mim assim, no momento de escrita do trabalho em que eu já estava meio que fechando os processos, né? E me deparo com um documentário, né, feito inclusive pelo um professor marxista, né, sobre as redes sociais, né, o Mauro Iazzi, e ele vai, num dado momento do documentário, justamente sinalizar que a negação a negação, né, a não adesão às redes sociais, sobretudo por conta do seu vínculo, né, com o capitalismo de vigilância, salvo erro, né, faz um tempo que eu vi isso, né, significava abandonar também aquilo que as redes elas possuíam de valor de uso, né? Então, mesmo que inscrita num contexto de capital,
avançado, né, de um capitalismo tardio, essas redes, elas têm, né, e podem exercer valor de uso é, importantes ao desenvolvimento humano, né, e que a opção por, de repente, abandoná-las, né, não integrá-las, implicaria, digamos assim, abrir mão, né, das potencialidades que elas também oferecem, né? De modo que a forma como a gente usa, né, como que a gente